Deixa que eu te conto de hoje, eu recebo uma pessoa muito especial. Ela é confrade, ela participou com a gente quase que da fundação do Pilar Sedução dentro da Confraria do Batom. Ela é psicóloga, terapeuta sexual, autora, né, e organizadora de de 5 livros, né, Bárbara? Já palestrou com a gente inúmeras vezes presencialmente. Tá indo embora pro Rio de mudança com a família. Eu digo, não, antes de tu ir embora pro Rio, tu tem que vir aqui no programa conosco. Muito obrigada, Bárbara, por estar aqui conosco hoje nesse Deixa que eu te conto, que é uma coisa que a gente já fazia, né, na confraria no offline. Bárbara, e o tema que a gente escolheu é um tema, né, que a gente escuta muito as nossas confrades falarem e a gente traz aqui para conversar abertamente, que é a questão do desejo sexual em relacionamentos mais duradouros, né? Com vários anos aí de existência. Porque quando a gente está no começo do namoro, do casamento, muitas vezes, é aquela paixão, né? É a frequência, é a intensidade, é o envolvimento, né, do casal. Mas depois de alguns anos, né, já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Por que no começo é tão, né, mais fácil, digamos assim, estarmos ali com a libido em alta e toda uma frequência sexual e o desejo ardente e depois as coisas mudam? Muito bom, gente, obrigada pelo convite, para mim é uma honra estar aqui, nossa, é um momento assim muito especial mesmo. Então, o que acontece, né? No início tem aquela descoberta, né, Iva? Tudo é novidade, tem um mistério, eu ainda não conheço o outro, eu preciso me movimentar em direção ao outro para que eu possa conhecer ele, para que eu possa me relacionar com ele. Com o passar do tempo, isso muda, certo? Eu já considero que aquela pessoa faz parte da minha vida. Então, no início, a novidade, isso é altamente erótico para a nossa mente. Eu imaginar como que o outro vai reagir, eu me arrumo, eu me dedico, eu crio tempo, eu até esqueço, né? A paixão, como a gente fala, ela é tão interessante que a gente tem a sensação até de uma certa loucura, né? Que a gente abandona muitas coisas que a gente acaba não priorizando nessa fase, prioriza o relacionamento, prioriza conhecer essa pessoa, se dedica, mostra muitas vezes as nossas características mais positivas. Por quê? Porque a gente está seduzindo o outro e é natural essa sedução. Então, esse encontro, ele gera, né, na pessoa com que a gente está se relacionando uma super erotização. Eu fico super interessada, eu tenho tesão. Às vezes não é nem bonito, às vezes não é nem, né, a pessoa mas tudo eu enxergo como belo. Por quê? Porque eu também estou me sentindo amada, olhada, desejada. Então, no começo, isso flui tudo muito naturalmente, né? Depois de alguns anos. Até a gente estava comentando hoje, depois dos 5, 10, 20 anos, ela não, e às vezes no segundo ano já vem a preocupação, né, com relação a aspectos, né, da vida sexual do casal. Isso. O que acontece? Essa paixão, ela vai durar 2 anos, quer dizer, nesse período eu vou realmente conhecer a outra pessoa, como que ela toma decisões, como que ela se posiciona na vida, né? De que forma que eu vou me relacionar, como que eu vou me posicionar nesse relacionamento. Nessa primeira fase tem quase uma fusão do casal. E isso é extremamente importante a gente ficar atento, por quê? Iva, a gente não pode perder a individualidade. O que acontece ao longo do relacionamento é que às vezes as pessoas vão perdendo essa individualidade. Por exemplo, nós estamos aqui gravando um programa, daqui a pouco, né, o meu parceiro, o teu parceiro, eles não estão aqui. Como é que foi teu dia? Como é que as coisas aconteceram? Isso é algo que faz a gente se conectar quando eu volto para casa. No relacionamento de longo tempo, a tendência é eu já não me interessar tanto assim pelo que está acontecendo contigo. Já sabe, já tem uma rotina, né? Eu já sei o que a Iva gosta, eu já sei o que a Bárbara gosta, então eu já sei o que o meu parceiro gosta. Então, é como se eu entrasse numa zona de conforto. É como se eu não precisasse mais conquistar. A gente aprende que casando ou estando num relacionamento estável, aquilo tudo está certo, está decidido, a minha vida está conquistado, né? Está ali disponível. E não é bem assim, né? Exatamente, não é. A gente nem se dá conta de que esse relacionamento ele passa o tempo inteiro por provas, por armadilhas, por situações que de repente vão surgir na vida do casal e que eu preciso estar cuidando desse relacionamento.
Eu até costumo brincar com uma coisa, né, que é assim, por que os amantes funcionam tão bem quando a gente fala assim de desejo sexual, de frequência sexual, de prazer, de orgasmo? Por que isso é tão, né, rodeado de fantasia, né, uma relação extraconjugal? Por quê? Porque eles não adiam. Certo? Às vezes quem está num relacionamento de 5 anos, 10 anos, 20, 25, adiam a relação sexual, que esse é o nosso tema, a questão do desejo, né? Eles adiam a relação sexual. Não dá hoje. Hoje eu tô cansada, hoje ele tá cansado, então a gente vai amanhã. Tem que sair cedo, as crianças estão acordadas, né? As desculpas, porque amanhã tá aqui disponível, né? Não, amanhã então a gente faz. Chega amanhã, acontece uma série de coisas na nossa vida e amanhã também não acontece. Aí daqui um pouco, então no outro dia. Aí no outro dia a mesma coisa. E a gente vai empurrando, não prioriza a sexualidade do casal, não tira tempo, não mantém a individualidade. Porque o que acontece? Quanto maior for a frequência do casal e a qualidade, não é só a quantidade, mas a qualidade, mais esse casal vai querer fazer de novo. Por quê? Quando eu falo em qualidade, é tomar iniciativa, ou o outro tomar iniciativa, ter desejo, ter orgasmo, ter prazer. Quando a pessoa se conhece e esse casal consegue ter uma relação onde eles têm prazer, onde eles têm uma sexualidade ativa, prazerosa, segura, eles têm confiança, eles têm um contrato que eles respeitam, cumplicidade, eles vão querer repetir a relação sexual. E o orgasmo, ele libera a ocitocina, que é o hormônio da ligação, que é o que vai fazer esse casal estar mais conectado, vai estar mais ligado. Então, é uma sequência de coisas que vão acontecendo. Muitos casais hoje, eles enfrentam grandes desafios, Iva. Por quê? Porque às vezes a mulher não tem orgasmo, ela finge, ela não se prepara para essa experiência que depois ela vai buscar na memória dela como positiva para repetir. E, Bárbara, essa questão de aumentar a frequência, aumentar a cumplicidade e tal, é uma coisa que a gente pode fazer intencionalmente, né? Então, eu queria pra gente fechar aqui o nosso quadro Deixa que eu te conto de hoje, que tu trouxesse, sei lá, 3 dicas para pessoas que estão em relacionamentos com mais de 2 anos, ou até antes, enfim, mas mais duradouros, mais longevos, digamos assim, que a gente possa trazer o desejo sexual, a frequência, a cumplicidade, como a gente falou antes, para a sua rotina. Tá. Primeira coisa, assim, tirar tempo, certo? Precisa entender que o casamento é o filho mais velho desse casal. Certo? Então, eles vão ter que investir tempo. Não existe uma sexualidade, entende? Porque eu preciso de um tempo até chegar a um pico de prazer, até chegar no orgasmo. Então, assim, eu preciso de tempo. Normalmente, o casal faz aquela rapidinha. Então, assim, sabe? Tirar tempo, investir na qualidade dessa relação, né? Quer dizer, eu saber o que o meu parceiro gosta, o que eu gosto e poder viver esse momento, certo? E o terceiro ponto está ligado à comunicação, que significa desde falar sobre o que eu gosto e o que o meu parceiro gosta, até de poder negociar e incluir coisas novas. Então, hoje a gente tem um repertório enorme de experiências que a gente pode explorar, práticas sexuais, sexo oral, sexo anal, sexo penetrativo, e isso é uma coisa importante, descentralizar também, Iva, porque nessa fase, o que acontece? A mulher pode às vezes sentir dor que não é natural, que eu não quero que sintam, e também, por exemplo, o homem pode falhar em algumas situações. Então, tirar o foco dessa penetração e priorizar a comunicação do casal. Acho que essa última também talvez a principal, é a mais importante, né? Da gente conversar sobre sexo, conversar sobre a vida sexual atual, né, desse casal, até porque se a gente ama, se é, né, algo prazeroso, o sexo faz parte, né, e conversar a respeito, a gente sempre dá um jeito de melhorar, né? Bárbara, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, pessoal, e seguimos aqui no programa com mais quadros interessantes para você.